Shalom, bom dia a todos os membros da comunidade Carral Techuvá Brasil. Eu decidi gravar esse áudio aí para explicar o contexto correto da criação. Ou seja, existe muita confusão, muita interpretação errada a respeito da criação de todas as coisas, né? Quando eu falo todas as coisas, falo tudo que se vê, né? Inclusive o homem. As pessoas fazem uma confusão aí, fazem Resumindo, colocam tudo em uma panela e misturam e fazem especulações de como foi feito e como não foi, né? Primeiramente, o texto de Bereshit diz assim, né? No verso 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia faces sobre a superfície da terra. Esse verso aí, ó, ele não é o princípio. Ou seja, a gente tem que entender que toda a Torá e os profetas, eles não estão ordenados de forma cronológica. E por quê? Porque o Eterno fez isso aí para confundir os sábios desse mundo. E realmente ele conseguiu confundir os sábios. O primeiro verso de Bereshit, ele não é o princípio. Ou seja, o princípio não é o princípio de todas as coisas, mas o princípio do Olam Rabá. Ou seja, o princípio do início do reinado de Yeshua, ou do início da congregação dos santos. Ou seja, em outras palavras, ali o termo em hebraico, ele não aparece o tetragrama, mas sim o termo Elohim, que significa deuses, né, no plural, ou representantes, né? Então a gente vê que esse verso aí não é o princípio da criação, ou seja, mas o princípio de um sacerdócio, tá? Então a gente vê que a terra aponta para o povo de Israel, que está espalhado sobre a terra, está espalhado sobre as nações, ou seja, e o Eterno como que vê os remanescentes, né? Como que vê as 12 tribos de Israel como sem forma e vazia. E aí ele começou, a partir do chamado de Yeshua no quarto milênio, a separar aquilo que é céus, que aponta para os obedientes, e aquilo que é terra, que aponta para os desobedientes ou aqueles que são chamados e não se fazem de escolhidos. Aí nós vemos a continuação aí, ó, no verso 3, ó. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, aí nesse instante, quem ele criou? Ou seja, ele criou todas as coisas. Quando ele disse haja luz, ele criou todas as coisas. A criação do Eterno não foi feita em 6 dias. O Eterno não precisa de 6 dias para criar todas as coisas. Não precisou. E não precisaria se ele destruísse hoje tudo que existe. Ele, em um estalo de dedo ou em um piscar de olhos, entre aspas, ele traria tudo à existência novamente. Então, como que foi a existência? Ou seja, a ciência chama de Big Bang, né? Ou seja, o Eterno criou tudo em um instante. Ou seja, quando ele disse faça-se, ou eu não sei qual a palavra, a gente não tem essa informação, né? Mas provavelmente seja a palavra bará, que significa criou, ou crie-se, ou faça-se. Ele criou todas as coisas. E quando ele disse haja luz, ele criou Adam. Ou seja, ele criou aquele ser de luz, aquele ser que iria carregar a sua luz, carregar os seus atributos, carregar a sua essência, né? Ou seja, a luz, a Torá, a verdade, todos os atributos, a misericórdia, foram carregados por Adam, por esse ser
de luz, ou seja, a gente chama ser de luz, mas ele é um ser que carregava todos os atributos do Eterno, tá? Aí você deve estar me dizendo, tá, mas vem cá, no verso 26 de Bereshit, diz assim, ó, eu tô com a escritura aberta aqui, ó. Então disse Deus, façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança, e que eles governem sobre os peixes do mar, sobre as aves no ar, sobre os animais, sobre toda a terra, etc, etc, etc. O que aconteceu ali na criação? Quando o Eterno criou todas as coisas, criou Adão, criou os seus atributos, ou seja, fez sair de si os seus atributos. Entre os seus atributos está a misericórdia, a bondade, a Torá, a luz, todos os atributos do Eterno, ou uma manifestação, ou não vou usar o termo materialização porque não era matéria, ainda não era matéria, né? Mas uma demonstração dos seus 7 espíritos, né? Ele colocou sobre Adão. E aí aqui ele diz, ó, façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o que tinha acontecido já ali? Tudo estava criado. Ou seja, quando ele disse haja luz, tudo foi criado. E ali junto a Adão, que estava no jardim do Éden, ele criou 70 casais que estavam espalhados sobre a terra. Eram como crianças, ou seja, não tinham corpos físicos, eram centelhas de luz que viriam a ser depois, ou seja, os, abre aspas, filhos de Adão na luz, ou os seus aprendizes, os seus alunos, tá? E aí quando o Eterno disse façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança, ele estava falando com Adão. Ele estava falando com toda a criação que tinha sido feita à imagem e semelhança dele. E aí ele diz assim, em outras palavras, façamos, ou seja, vamos ensinar eles a ser como nós. Vamos encaminhar eles para que eles sejam como nós, para que eles também sejam receptores dos meus atributos. Aí, então, a gente entende por que ele disse façamos. Ou seja, ele estava falando com Adão e com todo o Jardim do Éden ali. Aquela parte ali do Jardim do Éden era uma demonstração da essência do Eterno. No resto da terra, ou seja, estavam os animais que não eram nessa condição material e os 70 casais que seriam 70 centelhas de luz, né? Ou seja, eram como crianças, né? Ou seja, não tem como eu explicar uma criança, porque aí na nossa mente você vai achar que você vai visualizar alguém material, mas não era dessa forma, tá? Então, aí nós temos o verso 26 de Bereshit 1. Aí nós vamos, ó, aí tem outro porquê, né? Aí nós temos a segunda criação, que é em Bereshit 2, verso 7. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, ou seja, Adonai, ou seja, quando aparece o termo Adonai aqui na minha escritura sagrada, é o tetragrama. Ou seja, olhando o hebraico do outro lado, do lado esquerdo, aparece o tetragrama. Formou, aqui nessa tradução diz assim, uma pessoa, ou formou Adão do pó da terra. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele tornou-se uma alma vivente, ou um ser vivo. Aí as pessoas pegam esse verso aí e dizem, pá, mas para aí, o Eterno fez o homem lá no verso 26, e agora ele está formando o homem novamente do pó da terra. Quantos homens tem na criação? É o que eu falei. A primeira criação ali, ou seja, é uma profecia sobre o fim também. É exatamente o que ele está dizendo para Yeshua, ou ele disse para Yeshua, ou ele disse para você que é servo de Yeshua e servo dele.
façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, vamos fazer as pessoas que estão vivendo na iniquidade, ou que estão perdidas pelo mundo, que estão espalhadas pelo mundo, a nossa imagem e semelhança. E aqui, ó, no capítulo 2, verso 7, a gente conhece todo o contexto ali do pecado. Adão, ele cede a sua Yetzer Hará, a sua parte feminina o influencia a cair, ele vai lá, ou seja, ele estava sendo preparado para ensinar os 70 casais, aí ele vai lá e cede as suas emoções, a sua parte feminina, e vai lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era um fruto, ou seja, o termo ali é fruto, mas é metafórico, era um livro com 5 páginas de pedra de safira, ou seja, não era essa pedra como é hoje, ou seja, era uma pedra maleável, tá? E aí ele vai lá e abre o livro, ou seja, ele tem acesso ao conhecimento que ele ainda não estava preparado. E aí ele transgride, né? Porque o Eterno tinha falado para ele, olha, você pode ter acesso a todos os frutos do jardim, menos aquele ali, porque você ainda não está preparado. Se você fizer aquilo ali, se você acessar aquele conteúdo, você vai morrer. Dito e feito, ou seja, Adão morreu. A morte de Adão causou, aliás, a morte do ser de luz, né, que depois vem a ser Adão, causou uma catástrofe na criação. Ou seja, algo que tinha luz passou a ser trevas. Ou seja, aí que entra o texto. A terra era sem forma e vazia, ou seja, tudo ficou sem forma. Aí o Eterno, 3 dias e 3 noites depois, movido pela sua misericórdia, naquele momento da morte daquele ser de luz, os atributos do Eterno foram espalhados pela criação, ou seja, foram para as árvores, foram para os animais, foram para os minerais, e Adão morreu. 3 dias e 3 noites depois, ele foi ressuscitado, aí movido pela misericórdia, ou seja, do Eterno, e aí ele foi formado do pó da terra. Ou seja, ele ficou com, ao perder a luz, seu corpo atrofiou, seus órgãos atrofiaram. Para vocês terem uma ideia, assim, ó, a Torá, que é um atributo do Eterno, era o cérebro de Adão. A misericórdia do Eterno, o atributo de misericórdia eram os seus ouvidos. A verdade era a sua boca. Ou seja, cada parte do ser humano era um atributo que o Eterno reinava. Hoje não é mais, né? Hoje a gente está tentando voltar a ser o que éramos, né? Ou seja, ou o que era esse ser de luz, né? Através do testemunho do sangue de Yeshua. Então, quando ele trouxe Adão à vida novamente, ele o fez do pó da terra. Ou seja, e aí ele também ressuscitou aqueles 70 casais que tinham morrido com a decisão de Adão. Ou seja, quando Adão pecou, ele literalmente matou toda a criação. Ou quando o ser de luz, quando ele era ser de luz, ele matou toda a criação. Toda a criação morreu. As árvores morreram. Os animais morreram, que não eram animais desse jeito. Ou seja, o Eterno, ao ressuscitar Adão em um corpo material de homem, ele ressuscitou toda a criação. Basicamente é isso aí. A gente tem os apontamentos proféticos aí, por exemplo, quando fala façamos o homem, ou seja, façamos uma congregação com a semelhança do Eterno. Aí quando ele diz ali, ó, formou o homem do pó da terra, ou seja, isso aí a gente também tem que entender que nós somos pó, e somos formados pelo Eterno, ou seja, somos moldados pelo Eterno. Tá? Eu decidi gravar esse áudio aí para que fique claro, né? Ou seja, o ser de luz, que depois veio a ser Adão, ele foi criado junto com toda a criação quando o Eterno disse haja luz. Ou seja, quando ele disse haja luz, ele criou tudo que você vê hoje. Não nessas condições, ou seja, uma condição de luz. E basta você observar os textos. No 4º dia ele cria os luminares. Ou seja, antes do 4º dia, ou seja, Adão, ou o ser de luz, pecou
4 dias depois do primeiro Shabat, né? Ou seja, ele foi criado no sexto dia, ou formado, né? No sexto dia. Ele passou o Shabat, depois mais 4 dias, e aí depois foi criado os luminares de luz, que é o sol. Ou seja, antes não havia sol. Por quê? Porque todo o jardim do Éden era o sol. Ou seja, todo o jardim do Éden resplandecia com uma luz que batia nos céus, né? Ou seja, o céu era como se fosse um espelho transparente, azul, clarinho, não seja mais claro do que é hoje. E a luz do Jardim do Éden, de Adão ali, de tudo que foi criado ali no Jardim do Éden, ele resplandecia para cima e aí batia no céu e o céu iluminava toda a terra, tá? Só para que fique claro aí, para que as pessoas entendam como foi a criação, né? Ou seja, o áudio ficou meio longo, 15 minutos, mas eu acho que eu consegui explicar tudo. Tem muita coisa, né? Tem muitos detalhes, mas se houver alguma dúvida aí, vocês deixem aí.